Olá, bem-vindo ao canal Excel Além dos Números. Hoje vamos ver um trabalho muito interessante. A gente vai ver um pouquinho do ProcX, que é o queridinho da versão 365 do Office. E, além disso, mais algumas funções e, principalmente, uma sacada de lógica. Vamos a isso? Nosso interesse aqui, nós temos 3 bancos de dados. Um em que eu tenho datas e o nome dos atletas. Aqui eu tenho as informações dos atletas, o sexo, o nome, o e-mail, o telefone, a data de nascimento. E aqui, cada uma das corridas ou das caminhadas, as etapas em termos de quilômetros, né? Então, elas têm etapas diferentes, em quilometragens diferentes. O que é o nosso objetivo? No momento em que eu selecionar um participante, eu quero que ele traga as informações do participante, sexo, e-mail, telefone, idade, quantos eventos ele participou. E, a partir disso, eu quero trazer aqui quais foram os eventos. Então, vai ter a data de cada evento, quantos participantes tiveram e como foi cada uma das etapas. Vamos a isso? Primeira coisa, para saber os participantes, eu preciso ter uma lista para validação. E aqui vem nossa primeira função. Antes de mais nada, como estamos trabalhando com bancos de dados, convém que a gente vá nos bancos de dados e formate como tabela de dados. Porque quando ele crescer, nós vamos ter muitas vantagens de atualização automática. Então, para criar um banco de dados como tabela, vamos na base, formatar como tabela, escolho uma cor que melhor me convier, não marco nada, vejam que eu não selecionei o banco de dados, ele vai selecionar sozinho, ó, e vai identificar se eu tenho ou não cabeçalhos. Isso é muito importante, porque se ele achar que eu não tenho, ele vai criar para mim um chamado coluna 1 e coluna 2. Então, está aqui, ele criou o meu banco de dados, uma tabela de dados que vai até a linha 198, isso aqui indica o final do banco, ó. Ele é ou não é banco de dados até aqui. Tem gente que só usa essa funcionalidade porque gosta das cores. Gente, ela é tão mais poderosa que isso. E vejam, quando eu estou fora da minha tabela, o meu menu vem só até Power Pivot. Se eu estou dentro da minha tabela, ele vem a estrutura de tabela. E me permite, por exemplo, a dar um nome para a minha tabela. Vou chamar de Tab Geral. Opa, vamos arrumar as letras. Tab Geral. Essa segunda tabela, também vou formatar como tabela, vou usar uma outra cor para vocês diferenciarem, e vou chamar de Tab Pessoas. E a terceira, também vou formatar como tabela, e vou chamar de Tab Etapas. Agora que eu já tenho isso, eu tenho condições de ter referências estruturadas. E vejam, eu preciso de uma lista com uma vez cada nome. Se nós formos ver aqui, ó, por exemplo, o Acácio Carmo correu em 6 eventos. Eu só quero ter uma vez o nome do Acácio nessa lista de seleção. A Ana Pires correu em 12 eventos. Então, o que eu vou fazer? Eu já criei aqui uma folha de cálculo a mais, que eu vou usar a função exclusivos. E notem, nessa função exclusivos, eu vou dizer que a minha matriz está aqui, ó. Não é a coluna A inteira, porque se eu disser a coluna A inteira, vejam que ele coloca um 0. Por quê? Porque depois da tabela, desculpa, eu tenho mais conteúdo. Então, eu vou vir aqui e vou dizer exclusivos, vou nos eventos, não é nem a coluna A que eu quero, é a B, mas não quero a B inteira. Vejam que quando eu venho em cima da tabela, ó, assim virou um mais branco. Assim, uma seta preta está no B. A seta preta agora está só na tabela. E se eu clicar aqui, vejam, ele está dizendo que ele pegou a tabela geral, campo, nome. Ele não pegou a coluna B inteira. O que acontece nisso? Vejam, ele acabou de me dizer, olha, você vai da Maria até o Acácio. Imagine que eu venha aqui no evento e coloque mais Andréa Santos, o Paulo Ricardo e o João Simão. Estão vendo que a minha tabela foi crescendo sozinha?
E a minha lista? Ora, a minha lista agora também tem esses 3 nomes a mais. Vejam, então, a vantagem de quando eu uso a tabela. Eu não estou incluindo linhas a mais em branco com aquele 0, e, ao mesmo tempo, estou dizendo que eu quero todo o conteúdo. Se ele crescer, continue, sim, ajustando para mim. Eu vou lá retirar esses 3 últimos nomes, porque eu não queria, né? Era só um teste para mostrar para vocês. E vou olhar de novo a minha lista, só vai até o Acácio. E está muito feio que não está em ordem alfabética. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e abraçar os exclusivos com ordenar. E quando eu digo ordenar, ele está me trazendo a lista virtual ordenada, né? Do A até o Z. E vejam que interessante. Aqui eu tenho o conteúdo, está aqui minha fórmula. Aqui não tenho nada. Por quê? Porque é uma lista virtual. Se eu escrever alguma coisa aqui, minha lista virtual vai dizer transposição. Eu não consigo fazer a lista porque ela ia até lá embaixo e eu encontrei alguma coisa no meio do caminho. Então, a lista virtual não pode ter nada no meio do caminho dela. Agora que nós já temos uma lista, quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Se eu disser assim, ó, A1, ele vai me trazer o nome do Acácio Carmo. Mas se eu disser A1 e um cardinal, ele vai me refazer toda a lista. E se por acaso, lá nos meus eventos aqui, eu tiver mais a Ana Luísa, vejam que aqui entrou a Ana Luísa. Ou seja, ele refez essa lista virtual, colocando a Ana Luísa aqui, e nesse meu que só faz A1 cardinal, também tem. Vou lá limpar o meu Ana Luísa. Está aqui, não tenho mais a Ana Luísa. Quando que é particularmente importante esse cardinal? Uma das aplicações é essa aqui, ó. Vou em dados, vou dizer que eu quero validar os meus dados por uma lista, e essa lista está onde? Está aqui, no auxiliar dados, começa no A1 e eu não sei onde termina. Então, eu coloco o cardinal, porque agora, vejam, ele tem toda a minha lista aqui. Se lá nos eventos eu aumentar a minha tabela e tiver uma pessoa, Ana João, Ana, né? Criei 2 pessoas a mais, aqui já vai ter a Ana e a Ana João. Tá? Por quê? Porque quando eu uso esse cardinal, ele refaz, mesmo que eu aponte apenas para o A1, vejam, aqui eu apontei para o A1 sozinho. Aqui, A1 cardinal. Ele tem a capacidade de refazer a minha lista inteira. Então, é particularmente importante para que eu possa validar os dados. Deixa eu ir lá apagar as pessoas que eu estou colocando a mais toda hora. Então, aqui nós já tivemos uma aulinha e aprendemos na validação de dados como é que eu uso as listas virtuais. Vou trabalhar com o André Pereira, ok? Então, já passamos pela função exclusivos e ordenar. Agora, eu quero trazer daqui, e já passamos por, olha, nem coloquei aqui, funcionalidades. Vamos colocar mais uma. Minha funcionalidade foi validação de dados com lista virtual. Aqui, também esse aqui já passamos, e esse aqui agora. O que mais? Vamos então para o nosso PROC-X. Eu não vou trabalhar todas as funções, os argumentos do PROC-X, vou deixar uma para uma próxima aula. Vou trabalhar os que eu considero mais importantes. PROC-X. O PROC-X, a vantagem a partir do PROC-X é que ele vale para tanto PROC-V quanto PROC-H. Ele procura tanto na vertical quanto na horizontal. E a maior vantagem ainda é que PROC-X pula para qualquer lado. E o PROC-V, a gente achava alguma coisa e pulava para a direita.
E o PROC-H achava alguma coisa e pulava para baixo. O PROC-X, eu posso achar alguma coisa e retornar o de cima. Achar alguma coisa, retornar o de baixo. Se for vertical, achar alguma coisa, retornar o da direita. Achar alguma coisa, mas retornar também o da esquerda. Adeus, índice e CORRESP. Agora, então, vamos lá. O que são os argumentos do PROC-X? Quem eu procuro? Ora, eu procuro o André. Onde eu procuro? Procuro o André aqui nas pessoas. E vejam, vou marcar de novo, ó, na tabela, não vou marcar toda a coluna B. Vou marcar a tabela, coluna nome. Quando ele encontrar, o que ele vai devolver? Na tabela de pessoas, a coluna, não é a coluna A inteira, vou pegar só tabela de pessoas, coluna sexo. Se não encontrar, gente, o C.erro está dentro do PROC-X. Se eu não encontrar, diga, não achei, ou qualquer coisa. Qual é o módulo de correspondência? 0 modo de correspondência. E eu vou deixar em branco, por enquanto, esse último, que é o modo de pesquisa, a gente fala dele em outra aula. Então, ele está lá, trouxe que o André Pereira é masculino. Eu quero trazer o e-mail, o telefone e a idade. Tudo isso está nessa tabela de pessoas. O que muda? Muda a coluna que eu tenho que trazer. Então, vou vir aqui e vou dizer, eu quero nesse aqui, busco ainda o nome, mas ao invés de trazer a coluna de sexo, trago a coluna do e-mail. E nesse, em vez de trazer a coluna do sexo, trago a coluna do telefone. E vejam, estou sempre pegando a tabela, ó. Tabela pessoa, campo, nome. E aqui, eu vou pegar na tabela, não quero o sexo, quero a data de nascimento. Perfeito. E aqui eu tenho a data de nascimento, sim, senhor, só não está formatado para data, né? Porque se estivesse para data, estaria aqui 27 de janeiro de 78. Nós temos uma aula só falando sobre datas. Importante saber que datas são números inteiros sempre no Excel. Vai lá no canal e procure essa aula. Agora, vejam, eu quero saber a idade desta pessoa. A idade desta pessoa, convém que eu busque a diferença entre o dia de hoje e o dia em que ele nasceu. Como eu faço essa diferença? Eu vou usar aqui a função fração ano. Fração ano, data inicial e a data final, que é hoje. O que a fração ano faz? A fração ano diz quantos anos inteiro tem entre duas datas e mais a proporção do ano corrente. Então, aqui ele me diz, esta pessoa tem 44,3 anos. Isso não faz muito sentido. Então, eu vou fazer a função inteiro abraçando o fração ano. Ou seja, só quero a parcela inteira, né? Mesmo que eu tenha um dia para fazer aniversário, eu nunca vou dizer que eu já tenho a idade a mais, né? Eu vou dizer que eu tenho 50 anos até um dia antes do meu aniversário. No dia do meu aniversário é que eu vou dizer, agora eu já tenho 51. Então, por isso que a gente só fica com o inteiro. Não interessa que tenha 99,99999%, né, de chance de já ter mudado o ano. Agora, está muito feio isso aqui, ter que precisar de três células para calcular a idade da pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para dentro do PROC-X aqui, ó, vou abraçar ele como fração ano, vou pedir aqui qual é o parâmetro do fração ano, data inicial veio o resultado do PROC-X, e a data final é o hoje. E está aqui ele me dizendo 44, alguma coisa. Então, eu quero apenas a parte inteira, vou abraçar o meu fração ano com o inteiro. Agora sim, eu tenho os 44 anos de idade do André Pereira. Até aqui, vamos ver se está certo? Vou trocar aqui para o Davi Oliveira, e vejam, ele troca, ó. Vamos arrumar isso, ó, esse número de telefone. Normalmente, a gente gosta de ver 3 números, espaço, 3 números e espaço. Então, eu vou vir aqui na formatação personalizada e vou dizer 3 números, espaço. 3 números, espaço,
3 números. Vejam lá em cima o exemplo, como está ficando, ó. Eu vim em formatar números personalizados. Está lá o número de telefone. Eu poderia ainda ter dito 3 números, um traço, 3 números, outro traço. Não existe isso dentro do número, gente. Ele está mesmo um número, mas o formato tem o traço. Até aqui, espero que esteja tudo bem. Nós trabalhamos exclusivos, ordenar e o PROC-X. Agora, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero saber quantos eventos o Davi Oliveira participou. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar uma função contar CS. Mesmo que eu tenha só um parâmetro, eu gosto de contar com o CS, tá? Porque 1 ou 127, eu vou usar sempre a mesma fórmula. Contar CS. Quem é o intervalo? Vou lá nos eventos, tabela, campo, nome, e digo que eu quero saber quantos eventos o Davi participou. E ele vai me dizer 10 eventos. Gente, essa aula vai ficar longa porque eu quero explicar uma coisa para vocês muito importante. A Fátima participou de 8 eventos. O Marcos, de 9. E o que eu quero fazer agora? Eu quero saber quem foram os 9 eventos que o Marques participou. Eu quero saber quais foram os 7 eventos do Paulo Azevedo. Como é que eu consigo fazer isso? Pensem comigo. Eu vou filtrar aqui uma pessoa mais do começo, que é mais fácil para a gente ver os dois. A Ana Azevedo, 4 eventos. Vou lá nos eventos, vou filtrar a Ana Azevedo. O que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que aconteça. Esse é o primeiro evento, esse é o segundo evento, esse é o terceiro evento, esse é o quarto evento. Que função no Excel conta determinado nome de pessoa? Por exemplo, Ana Azevedo. Eu posso usar o contar CS. É muito simples o contar CS. Agora, como é que eu faço que o contar CS conte com um número incremental? 1, 2, 3 e 4. Aí que vem a mágica. E isso que eu gosto dentro do Excel. Conforme a gente pensa, a gente consegue resolver mais coisas. Vamos a uma segunda coisa maravilhosa da tabela. Quando eu colocar aqui ao lado uma fórmula, a tabela vai partilhar, né? Vai fazer a mesma fórmula para todos os registros. Então, vou lá, ó. Contar CS. Eu quero contar quantas vezes Maria Santos tem nessa tabela. Mas eu quero contar de forma incremental. O que eu digo para o Excel? Eu digo assim, ó. Conta desde o B1 até o B2. O que você conta? Quando encontrar esse nome aqui, Maria Santos. Por que o B1 fica preso e o B2 fica solto? Vou dar um ok, ele vai fazer para toda a tabela, vejam. E fez, ó. Por que aqui, ó, Anabela Moura, eu tenho 2 vezes? Porque ele já passou pela Anabela Moura aqui e aqui. Então, quando eu deixo aquele B2 solto, vejam, aqui ele foi até o B3, até o B4. Entre B1 e B4, Anabela Moura só tinha uma vez. Mas entre o B1 e o B8, já que o segundo está livre, né, está andando, ele já encontrou 3 vezes. E agora, entre o B1 e o B9, ele já encontrou 3 vezes. E assim, cada vez que ele encontrar a Anabela Moura, ele vai aumentando uma contagem. Vejam, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A Anabela Moura correu 14 vezes. Vamos ver se era verdade. Vamos buscar aqui a Anabela Moura. Aqui. Olha, 14 vezes. O que aconteceu aqui? Nesse momento, eu só criei um contador. Agora, eu tenho que juntar esse contador com o nome do corredor, com o nome da pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou juntar assim, ó, um que ele conseguiu contar, mais o próprio nome da pessoa. O e-comercial concatena, né? Lembram disso? Tem outras aulas por aí que ensina isso. Então, vejam, Anabela Moura, 1 Anabela Moura. Aqui, 2 Anabela Moura.
3 Anabela Moura. E se eu for procurar próximo Anabela Moura, provavelmente, ó, 4 Anabela Moura. E assim ele criou uma chave. Como é que eu vou fazer agora para utilizar essa chave e poder ter aqui, ó, 1, 2, 3 até o 14, Anabelas Moura? Vamos lá. Tem mais um pensamento aqui que é interessante. Primeiro número eu vou deixar 1, porque todas as pessoas correram pelo menos uma vez. Aqui, eu vou fazer assim, se, vou abrir aqui a funçãozinha se, e vou dizer, se 1 mais 1 for maior do que esse aqui, do que o número de vezes que ela correu, eu quero que coloque um nulo. Se não, coloque mesmo o número anterior mais 1. O que acontece aqui? Vejam, eu consegui trazer para cá um número sequencial, em que eu apenas vou testando. Olha, 14 é maior, né? 13 mais 1 é maior que 14? Não. E agora? 14 mais 1 é maior? É. Então, não vai nada. E agora? O nada mais 1 é maior? Não sei, dá erro. Então, eu vou evitar esse erro fazendo um abraço nesse C, dizendo C.erro, ou seja, se isso aqui tudo for um erro, coloque um nulo, né? Aspas, aspas é um nulo. E vou de novo copiar até aqui embaixo. Deixa eu remover as minhas formatações condicionais daqui. Limpar. De folha inteira, que eu já estava com a formatação que eu testei antes da aula. Agora, vejam, eu tenho aqui a parte da chave que me interessa. Por quê? Eu posso juntar tudo isso aqui com a célula que tem o nome de quem eu quero. Então, eu vou lá e vou começar assim, ó. Outro PROC X, em que eu vou dizer o que eu procuro nesse momento. Eu procuro esse número e, que é a concatenação, o nome da pessoa. Vejam, acabei de criar a chave, ó. Anabela Moura. O que eu vou dizer? Eu quero procurar Anabela Moura aqui, ó, nessa tabela, coluna 1. Depois vou lá dar um nome para essa coluna que eu esqueci de dar. Quando você encontrar Anabela Moura, quem é que você vai retornar? Ora, aquela tabela, o campo data. Deixa eu limpar, porque eu devo ter clicado em alguma coisa estranha aqui. Assim. Agora sim, tabela geral, campo data. Quando não encontra nada, vou escrever não achei para a gente poder ver o que o PROC-X faz, tá? E 0 porque é a correspondência exata, não quero parecido. Não é parecido, é o menor correspondente. E vou copiar isso até lá embaixo. Vejam que ele encheu de não achei aqui, ó. Por que não achei? Vamos abrir? Porque a chave nada, né? O B24 é nada, com Anabela Moura não existe naquela coluna 1 da minha tabela. Então, se ele não acha, ao contrário do PROC-V e PROC-H, que dá aquele ND, ele me deixa a opção de colocar não achei. Então, esse não achei é valioso para nós. Porque agora que eu já mostrei para vocês o que ele retorna, vou apenas deixar aspa e aspa, como se nada retornasse. Mas notem, ele está retornando aspas, aspas, né? Tanto que a gente colocou um não achei ainda há pouco, ó. Mas eu vou deixar com retorno. Se você não encontrar nada, coloque aspas, aspas. Agora que eu tenho aqui cada um dos eventos, essa chave aqui eu até nem precisaria dela. Eu vou fazer uma coisa, eu vou esconder essa chave. Vou puxar para cá, vou pedir para inserir uma coluna. Essa aqui, que se chama chave mesmo. Vou dizer que eu quero dados. Agrupar por coluna. E vai deixar fechadinho, para a gente não ver aquilo, ok? Agora eu quero saber o número de participantes de cada uma das corridas. O que eu vou fazer nos números de participantes? Ora, eu vou lá e vou fazer um contar CS aqui nos eventos, na data, porque cada data, deixa eu arrumar aqui, que de novo eu primeiro cliquei na tabela para depois clicar no resto. Aqui.
No campo data, eu quero que encontre esse critério, já que cada um dos meus campos, eu tenho as pessoas lá concentradas. Ou seja, cada vez que eu tenho uma pessoa num evento, eu gravo, né? 21 de abril eu tinha a Elsa, 21 de abril eu tenho o Pedro, 21 de abril, então, eu vou ter muitas vezes esse número, né? Essa data, significa quantas vezes eu tiver a data aqui, quantos participantes participaram na corrida. Por isso que eu vou lá e faço um contar CS a partir da data, né? Quantas vezes aparece essa data. Então, até aqui, tudo tranquilo, né? Foram PROC-X, a gente já viu o e-comercial, que nos ajuda a concatenar coisas. Vamos colocar aqui, contar CS também já foi, o PROC-X também já foi de novo. E eu vou novamente, como né, concatenar também já foi, vou novamente fazer um PROC-X aqui, ó. O que acontece? Eu quero saber agora as etapas de cada uma dessas datas, o que acontece com elas, quantos quilômetros tem cada uma. Então, eu vou novamente fazer aqui um PROC-X. O que o PROC-X vai procurar? Vai procurar essa data, onde, e aqui tem uma coisa muito importante para a gente ver. Aqui, eu vou dizer que ele procura na tabela. Quando ele encontrar, ele vai fazer o quê? Ele vai devolver esta coluna da tabela. Se não encontrar, vai dizer aspas, aspas, e 0 para correspondência exata. Vejam o que acontece quando eu copio uma fórmula que tem referências estruturadas. Isso aqui chama referência estruturada. Vou copiar para baixo para a gente ver a diferença dos dois. Quando eu faço para o lado, vejam, eu acabei de copiar, deixa eu diminuir a largura dessa coluna aqui. Acabei de copiar para o lado, e quando eu fiz assim, ó, copiei e colei, ele levou sempre a mesma fórmula, ó. Mesmo que eu não tenha dito que estavam fixas, nem soltas, nenhuma das colunas, ele leva o nome da minha primeira coluna. Mas, se eu arrastar assim, ó, ele pensa que eu estou arrastando as colunas. Veja, a primeira é data e etapa 1. No segundo, ele trocou data para a etapa 1 e para a etapa 2. Como se eu quisesse também arrastar soltas as colunas da tabela. O que eu prefiro fazer nesse caso, gente? Por mais que eu tenha uma tabela, como é um PROC-X e no que eu preciso não vai colocar 0, depois não é uma lista virtual, eu não vou fazer o PROC-X pela tabela, vou fazer pelas colunas. Então, eu digo, eu quero procurar essa data, fixo a coluna C, né? Onde eu quero procurar? Nas etapas, agora sim eu vou usar a coluna A e vou deixar fixa. Vou sempre procurar no A. O que eu quero que retorne? Nas etapas, a coluna B, e vou deixar solta, porque depois eu quero a C, a D, a E e a F. O que coloca se não encontrar? Um nulo. Modo de correspondência, 0. Agora, que eu não estou mais usando a tabela, tanto faz eu arrastar ou eu copiar, ele vai ter a mesma funcionalidade, ok? Então, vou copiar até lá embaixo. Já tenho tudo. E vou somar quantos quilômetros foram em cada uma das etapas. O que acontece aqui? Aqui ele está me dando um erro. Se eu passar aqui em cima, ele vai dizer a fórmula dessa célula refere-se às células atualmente vazias. Claro, eu coloquei lá em cima no A, no B e no C, né? Tenho muitas células vazias. Vou marcar todo mundo e vou dizer, ignore o erro, só para ficar mais bonitinho. O que tem agora aqui na minha folha de cálculo? Tem tudo o que eu preciso para trabalhar. Eu já seleciono uma pessoa e ele faz, ó, ele me coloca aqui somente quantas etapas essa pessoa correu. Vejam, foram só 9, ele só traz 9.
que eu quero fazer? Eu quero fazer agora a formatação mágica. Para que eu consiga fazer a formatação mágica, vejam, aqui eu trouxe o quê? Ó? Se não achar nada, põe um nulo, né? Aspas, aspas é nulo. Aqui, se não acha nada, põe um nulo. Eu vou ter que fazer o seguinte, se você contar CS 0, não conte 0, traga um nulo, que é porque eu quero tudo nulo para poder fazer minha formatação mágica. Então, eu vou fazer aqui um C, ó. Nesse C, eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso primeiro e vou dizer assim, se esse contar CS for um 0, ponha nulo. Se não, põe o contar CS. Vou copiar para todo mundo e vejam, já não é mais 0, né? É nulo. E agora, na soma, preciso fazer a mesma coisa. Vou pôr um C, vamos lá abrir a caixinha do C, copio esse soma para não ter trabalho, e vou dizer, se essa soma for igual a 0, ponha um nulo, se não, ponha um soma. E vou copiar até lá embaixo. E vejam, agora eu já tenho nulos quando a soma seria 0. Para que eu resolva a minha formatação, ou seja, quando tem dados, vai fazer todos os limites, as bordas, quando não tem, vai deixar em branco, eu vou marcar todo mundo, inclusive quem está com fórmulas, mas nulo. Vou vir na formatação condicional, vou dizer nova regra, utilizar uma fórmula. Venho aqui e digo, vou marcar essa, tiro todos os cifrões, que é para deixar ela livre. Para quê? Porque ele está testando C9, D9, C15, está testando todas elas. Se o C9 livre for diferente de nulo, formata com limites. Senão, não faça nada. E vejam, lá estão os limites, ó. E se eu trocar aqui do Marcos para a Cláudia? A Cláudia tem 8, já ficou só 8 com limites. O Davi tem 10, 10 ficaram com limites. O Neto. A Paula. Isto é maravilhoso. Gente, e assim está aqui a nossa aula já de número 92, com muitas coisas. Formatação condicional, em que a gente brinca, né? Que é uma formatação mágica. A gente trabalhou exclusivos, ordenados, para ter a lista virtual. Com isso, fizemos uma validação e utilizamos aquele cardinal para que a lista virtual seja vista dentro da validação. Usamos muito o PROC-X, usamos o contar C e usamos uma lógica no contar C entre o que fica fixo e o que fica solto, né? Falhou agora o nome disso, mas daqui a pouco vem. Mas o importante da lógica para criar uma chave, né? A gente pensar nisso. Até vou lá e vou chamar esse campo de chave, que eu tinha esquecido de colocar um nome para ele. Vejam, quando eu chamei de chave, se eu vier agora nesta fórmula e for olhar, ele já busca a tab geral, chave, ó. Não é mais coluna 1, tá? Porque ele está vinculado a um banco de dados do Excel. E além de ver essa lógica, nós de novo contamos CS para saber quantas pessoas tinha em cada um dos eventos e descobrimos com o PROC-X quais os quilômetros de cada etapa. E vimos aquela questão da lógica. Faltou mais uma função aqui. Vimos a questão da lógica para deixar tudo nulo e usamos ainda a função C.erro. Isso é um PROC-V, ó, que está buscando um conteúdo aqui. Só que esse conteúdo não aparece, mas ele está aqui, porque ele está formatado de forma personalizada com 3 pontos e vírgulas. Isso fica transparente, o conteúdo. Mais uma dica, então, aí para você. Então, esta foi uma aula muito longa, peço desculpa por todo esse tempo, mas acho que valeu a pena, porque conseguimos ver muitas coisas do Excel que podem ser particularmente enriquecedoras para o seu dia a dia. Não esquece, se gostou, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e, principalmente, compartilha com os outros, né? Para que outras pessoas possam conhecer mais Excel de uma forma muito simples e leve. Até a próxima!